Eu deixo para ela testemunhar, porque se eu testemunhar, eu vou passar a noite todinha. É vitória, é bênção, irmão. Aleluia. Aí o povo aí fora fala que os crentes é doido mesmo, louco. É doido mesmo, é doido por Jesus. Aleluia. Jesus faz coisas grandes, irmão. Maravilha. Amém? Glória a Deus. Estou com vontade de orar. Não vou pregar não, viu, irmãos? Se eu começar a pregar aqui, aí eu vou começar a tossir. Aí o negócio fica difícil. Mas 3 minutos aqui, é uma saudação para nós orar. No texto em que lemos, em Marcos, capítulo 5, tem essa história em que nós fizemos a leitura, bem conhecida dos irmãos, mas no versículo de número 5, diz assim, ó, Marcos 5, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram-o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Meus queridos, só Jesus para fazer o impossível. Gadara, província, cerca de 103 a 104 quilômetros, não é isso? Norte de Jerusalém. Jesus vai até essa província. Muitos não, depois que viram e ouviram acerca deste homem, dessa pequena província, um homem que estava aprisionado e trazia medo, as pessoas ficavam com medo. Sabe o que é uma legião de demônios? A legião de demônios é a legião dos soldados romanos, 6.000 soldados. Sabe o que é uma vida ter 6.000 demônios, espíritos? Já é demais, não é isso? Imagina uma legião. As pessoas cortavam por outro caminho para não passar por essa província, irmão João França. Mas um dia Jesus decide e chama os discípulos e fala: nós vamos para Gadara. Imagina os discípulos falando: o que é que deu na mente do mestre? O que é que Jesus quer passar? O que é que Jesus quer ir lá nessa província? Observa bem, eu estava analisando e vendo nesse texto, que Jesus foi nessa província para dar vida para este homem, para libertá-lo. Quando Jesus chega em Gadara, porque as pessoas olhavam para esta vida, este homem, e nós vamos entender que era um pai de família, porque lá no final, depois que Jesus restaura, liberta, ele volta para onde, irmão? Ele volta para a sua casa. Jesus deu a ordem para ele, porque ele queria seguir a Cristo. Mas Jesus falou: volta para a sua casa e testemunha. Jesus o comissionou. Depois dele receber a libertação, sair daquela opressão, daquela escravidão. Imagina este homem, e no texto em que lemos, que ele se cortava, presbítero Judevan. Ele se cortava, se jogava, ia para o sepulcro. Sabe o que é, irmãos? Ele abria onde estava ali aquele que já tinha morrido, que já estava fedendo, e ele deitava ali, dormia ali. Dá para imaginar? Dia e noite, irmã Maria Nunes sendo atormentado por uma legião de demônios, por espíritos demoníacos. As pessoas olhavam para este homem e diziam: não tem mais jeito,
Não tem jeito mais para esta vida. A própria família olhava e falava: que pena, que pena. Mas eu vendo o irmão Lucas testemunhar e o que Jesus fez na vida dos seus irmãos. É o mesmo Jesus que fez na vida deste homem. Quando Jesus chega na província, aquele homem vem correndo ao encontro de Jesus. E aqueles homem prostra, aqueles demônios, aqueles espíritos. Com certeza os discípulos ficaram preocupados. O que é isso? Porque quando as pessoas chegavam e via que ele vinha, era para o quê? Para fazer o mal. Mas ele vai e prostra. E aqui no texto nós lemos, não é isso? Falando, Jesus, ó Filho do Altíssimo, viesse nos atormentar fora do tempo. E aqui tem essa passagem, eu não vou pregar porque o tempo não permite, mas poderíamos entrar na escatologia bíblica. Porque aqui para abrir um parênteses, porque o tempo, escuta, eles viés para nos atormentar, porque esse tempo já está determinado por Deus na escatologia bíblica. Mas a Bíblia nos diz lá em Isaías, e o próprio Senhor repetiu, o próprio mestre do amor, Jesus repetiu em Lucas, que ele recebeu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E dentro desse texto ele fala, para trazer libertação aos que estão presos, aos cativos, dar a liberdade que outrora Mas o que me chama a atenção, eu muito me maravilho, como no final chega a dizer aqui, no último versículo, e todos se maravilharam. Sabe o que é, irmão, ver uma vida atormentada e ver ela liberta adorando a Jesus? Sabe o que é você ver uma pessoa que estava, vez dormindo em sepulcro, noite e dia, em montes, em sepulcros, distante do seu lar, da sua casa, da sua família, da sociedade, sendo atormentado por 6.000 demônios. Porque a ação do inimigo é para matar, roubar e destruir. Mas Jesus chegou. E eu quero pregar dentro disso aqui, Jesus chegou. Eu quero dizer que Jesus está aqui nesta noite. E onde Ele chega, Ele opera maravilhas. Quando Ele chega na cidade de Naim, em que aquela mulher estava agora, o seu esposo já tinha morrido, e agora o seu filho estava sendo levado naquele cortejo. Jesus manda parar, para dar vida para aquele filho daquela pobre viúva, para ressuscitar. E Jesus mandou parar. Jesus chegou em Naim, e a expressão daquele povo é: e Deus visitou-nos. Oxalá se você recebesse a visita de Jesus. Oramando canaraçu remanarabachai. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui nesta noite. Sabe por quê? Eu vou proferir uma palavra e eu vou profetizar aqui agora. Jesus quer fazer maravilhas aqui nesta noite. Jesus não opera só em congresso. Jesus não opera só enquanto a igreja está cheia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, me adorando, eu estou no meio. É a graça de Deus, é a misericórdia do Pai. E Jesus mandou sair aquele espírito, mas Jesus fez uma pergunta que sempre Jesus fazia: qual é o seu nome? E o espírito falou: não dá para falar o nome de cada um, porque é muito. Somos muitos. Falar o nome de 6.000 demônios é muito. Somos muitos.
Nós somos uma legião. Mas todos tiveram que prostrar diante de Jesus. Oh, um dia todos irão curvar diante de Jesus. Porque depois da morte segue-se o juízo. E Jesus falou, sai. E eles pediram, rogaram a Jesus, que tinha uma manada de porcos ali, que mandasse eles irem. Eles pediram a Jesus. É bom entender uma coisa, irmão, que tem pessoas que se apavoram quando o espírito, quando a pessoa está endemoniada. Mas o cristão é liberto e tem o nome de Jesus que é poderoso. Nós recebemos dele a presença do Espírito Santo, por isso que não tem encanto nem encantamento, não tem feitiço, não tem nada de macumbaria, não pega no crente, no cristão. O cristão ele é lavado e redimido, porque o inimigo só age até de onde Deus permitir. O inimigo foi na vida de Jó, porque perdeu permissão e Deus permitiu. Não, escuta, o inimigo não tem poder na nossa vida, quem tem é Jesus. Por isso que o cristão é guiado pelo Espírito, é direcionado pelo Espírito, é comissionado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito. Eu vou parar por aqui, mas estou com vontade de pregar. Se deixar eu prego até meia-noite. Só dentro dessa história, porque aqui tem muitas coisas, irmãos, que nos ensina. Jesus chegou e libertou o homem agora foi liberto, aleluia. Os discípulos maravilharam, mas as pessoas daquela cidade também. Teve aqueles que questionaram, pediram para sair. Mas teve pessoas que maravilharam ali. Sempre vai ter o grupo que se maravilha com as coisas de Deus. Sempre vai ter aqueles que vai louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor. Nós fazemos parte deste grupo. Nós fazemos parte do grupo que se alegra, que adora, que louva, que se maravilha dos feitos do Senhor. Observa bem, o homem que estava aprisionado agora, estava sentado com Jesus. Dá para você entender esse mistério? Hoje você está sentado com Jesus. Quem era você outrora? Jesus te trouxe para cá. Jesus te trouxe, e a notícia boa, que a palavra de Deus nos diz, que daqui a pouco nós vamos sentar na glória com Ele. Nós vamos cear com Ele na glória. Mas hoje nós estamos sentados e tem um banquete aqui. O que é que você precisa? Jesus chegou, e quando Ele chega oferecendo e falando, qual é, o que você precisa? Só quero que você peça, só quero que você fale, só quero que você conte a sua necessidade. Por mais que Ele é soberano, por mais que Ele sabe, por mais que Ele é conhecedor, mas Ele quer que o homem fale. Que queres que eu te faça, Bartimeu? Ah, Senhor, meu desejo é ver. Eu quero ver. Vê. A tua fé te salvou. Oh, aleluia. O desejo de Jairo era ver a filha dele sendo ressuscitada, curada. Jesus falou, fica tranquilo. Estou chegando lá na sua casa. Vou só atender aqui mais mas daqui a pouco eu chego lá. Deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus ainda não chegou, Ele vai chegar na sua casa. Se Jesus ainda não chegou, Ele vai chegar. Se Jesus ainda, deixa eu reforçar o que o irmão Lucas falou, se Jesus ainda não resolveu, Ele vai resolver, porque Ele pode, porque Ele pode. Vamos nos colocar de pé, não vou pregar mais não.
Oh, aleluia! Jesus está aqui nesta noite. Vamos fazer o círculo. Jesus tem o poder de curar. Jesus tem o poder de libertar. Jesus tem o poder de restaurar. Jesus tem o poder de fazer o que o homem não pode fazer.